Falando francamente, senhoras e senhores, um assunto dominou a opinião pública e foi talvez até publicado em vários sites aí, através da internet, em algumas páginas aí, dando uma repercussão do caso e não dando aí a realidade do fato. Aconteceu hoje de manhã que a residência do nosso querido ex-prefeito, por 2 mandatos aí, Wilson Carlos Rodrigues Burini, recebeu a visita de elementos ligados à Polícia Federal. E houve um comentário, houve um assunto do qual estaria sendo focalizado a pessoa do senhor Wilson Carlos Rodrigues Burini, que, como todos sabem, aí foi um dos melhores prefeitos da história de Birigui, tem uma história muito importante na cidade, a família Burini, é dotado de um caráter, sem dúvida nenhuma, dos melhores. Quem conhece o Wilson Carlos Rodrigues Burini pode assinar embaixo do que eu estou falando, com certeza seriam várias assinaturas. Aconteceu o fato do seguinte: o filho do nosso querido Wilson Carlos Rodrigues Burini, o filho do Burini, o Rodrigo, durante a campanha que estava fazendo os gritos e protestos em relação ao resultado das eleições passadas, que acabou elegendo Lula presidente da República, alguns e vários bolsonaristas se concentravam no intuito de protestarem e que ocorreu no dia 8 esse protesto. Todos os Birigui sabem que ali ao lado do tiro de guerra foi ocupado por vários e vários manifestantes durante todo esse tempo em que durou aí toda essa sequência de protestos contra o resultado das eleições, que culminou no dia 8 de janeiro com uma situação que o Brasil, o mundo todo acompanhou lá em Brasília. O fato real de que houve hoje a residência do senhor Wilson Carlos Rodrigues Burini estava numa lista de endereços do seu filho Rodrigo. Elementos da Polícia Militar chegaram até a residência do Burini e esclarecendo que estavam atrás do Rodrigo. Por que atrás do Rodrigo? Qual foi o crime que o Rodrigo cometeu? Nenhum. O Rodrigo, durante a manifestação dos acampados ao lado do tiro de guerra, foi um cozinheiro que ajudou as pessoas que ali estavam, cozinhando para eles, e várias pessoas da cidade, vários empresários, colaboraram financeiramente para a manutenção desse acampamento ali ao lado do tiro de guerra. E ali ficaram dezenas, centenas de pessoas protestando contra o resultado das eleições, e o Rodrigo fazia parte disso como cozinheiro e como ajudante. No dia que encerrou-se esse acampamento, por uma iniciativa muito bonita e maravilhosa, alguns dos recursos que foram arrecadados financeiramente, através do Pix, foram entregues aí a uma entidade lá da cidade de Penápolis, que era responsável pelo transporte das pessoas até a capital federal para protestarem aí no dia 8. E também todos os alimentos, carne, arroz, feijão, açúcar, óleo, que sobrou do acampamento, o Rodrigo fez uma doação para o abrigo Vó Teresa. E isso foi feito, foi mostrado, foi apresentado por tudo. No boletim da Polícia Federal constava o Rodrigo como uma pessoa participante, como se fosse o responsável direto e indiretamente por todo o movimento de Birigui. E a polícia veio, a Polícia Federal, da maneira que ela vem de manhã, chegando, e isso causa até um espanto. Como espantado ficou o senhor Wilson Carlos Rodrigues Burini, que não deve absolutamente nada, e de manhã receber a visita da Polícia Federal. Houve a palavra do Burini, dizendo que não tinha compromisso nenhum com a Federal, mas que eles estavam atrás única e exclusivamente do Rodrigo. Burini ligou para o Rodrigo, compareceu, mostrou tudo aquilo que estava relacionado, ninguém foi detido, o aparelho telefônico do Rodrigo foi vasculhado e automaticamente não vai encontrar, segundo o Rodrigo, nada em absoluto.
Portanto, senhoras e senhores, falando francamente, querem jogar em cima do Borini qualquer tipo de notícia, porque realmente o seu Borini faz por merecer notícias boas, notícias alegres, notícias especiais, não da forma como alguns estão publicando. Ele não deve absolutamente nada, não teve nenhuma participação nesse movimento, não tem aí seu nome colocado em qualquer tipo de manifestação e que, acima de tudo, o participante dessa manifestação, como vários biriguenses tiveram a participação, automaticamente aí foi apenas, única e exclusivamente, seu filho Rodrigo, que tem uma personalidade muito importante. É das pessoas queridas e estimada em todos os movimentos que se faz. Teve participação muito grande nas festas de peão realizada pelo Clube de Rodeio Ferradura 17 em Birigui e outros clubes de rodeios também. É um adepto a esse estilo de esporte e é um cara do bem, é um cara bom, um cara que merece todo o respeito e admiração, como o pai também e os próprios integrantes da família Borini merecem. Por isso, falando francamente, quem quiser atingir o seu Borini está querendo atingir a pessoa errada. E queiram ou não queiram, o Borini é um pré-candidato a prefeito municipal de Birigui, vai disputar a eleição do ano que vem e é um pré-candidato e que tem sua ficha limpa, limpíssima, mais do que você possa imaginar. E, consequentemente, colocaram isso porque a visita da Polícia Federal, em qualquer situação, ela sempre é motivo de notícia e, às vezes, as notícias distorcidas. Se a Polícia Federal vier atrás de todas as pessoas que colaboraram, que deram apoio aqui aos movimentos que ocorreram em todo o nosso país contra os resultados das urnas que elegeu Lula, o estádio Pedrão seria pequeno demais para acomodar tantas pessoas, porque tantas e tantas fizeram suas doações, fizeram suas participações, doaram também para que o acampamento, muito bem organizado, que terminou na hora certa, no momento exato, sem nenhuma hostilidade, sem nenhuma agressão, absolutamente nada, através dos participantes desse acampamento. Então fica registrado e falando francamente, não coloque o Borini nessa ficha não, que ele não merece e não vai ficar.